A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente termina o livro de Neemias, sendo os capítulos 10, 11, 12 e 13, tá bom? No plano de leitura aí vocês vão ver que nesse aqui tem 4 capítulos, porque a gente separou aqui o Neemias do começo de Esther, então nesse ficou 4 capítulos. Mas antes de começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo canal. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Tome em Tuas mãos nossas vidas, lembre-se de nós, assim como se lembrava de Neemias nos seus dias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos dê acesso à Sua sabedoria, Pai, para que cada dia mais a gente medite na Tua Palavra de dia e de noite, Senhor. Amém. Neemias capítulo 13. O texto, logo no começo, diz assim: Naquele dia o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus. Tá? No livro de Moisés aqui, no caso da versão judia, hebraica, né, aqui a gente sabe que eles estão falando entre Êxodo, Deuteronômios, certo? Entre Êxodo e Deuteronômios. Depois Número já estava ali na época de Josué. Então a lei foi dada para Moisés entre Êxodo e Deuteronômio. E Levíticos, né? E Levíticos, isso. Êxodo, Levíticos e Deuteronômio, certo? Os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinha ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção quando os israelitas ouviram esta lei. Afastaram de Israel todos os estrangeiros. Aqui, eu queria já botar um ponto final no nosso devocional anterior do anterior, no antepenúltimo, se eu não me engano. Foi aquele que durou mais tempo, que nós discutimos entre servir a lei ou ter misericórdia, né? E aqui estava, apesar da misericórdia ser sim interessante, esses caras aqui eram um caso à parte, porque eles não serviram a Israel, mas também Israel não pelejou contra eles, né? Então, aqui Deus se lembra de que... Não, perdão, falei bobagem. Israel pelejou sim contra eles, né? Depois. Contra os amonitas? Sim. Não lembra? Mas como eles tiveram Por nome, não lembro. Sim. Eu lembro das guerras, das coisas, mas não qual povo, não lembro do nome do qual povo. Teve uns que eram da descendência de Ló, lembra que a gente estava falando? Que eles acabaram não passando direto por eles, que Deus mandou, mas depois eles foram por tropeço. Sim. Eu só não lembro se eram esses. Mas aqui deixa específico que como eles tiveram a ousadia de contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, Deus colocou eles como específico na lei. Não deve se misturar de forma alguma. Talvez se sobrasse um ou outro, por exemplo, aqui ele está falando dos moabitas e dos amonitas. Mas Moisés, por exemplo, tinha uma mulher midianita, ou cuxita, dependendo da tradução, né? Então, até que foi questionado por Arão e... Como é que é o nome da mulher de Arão? Da mulher de Arão, não, da irmã de Arão. Esqueci. Foi questionado por eles sobre Moisés ter uma mulher fora de Israel. Miriam. Exatamente. Ela foi até punida com isso, por isso com lepra, né? Sim. Então, era um caso à parte aqui. Então, naquele dia do devocional, nós entramos nesse embate de lei e... Ixi, eu tô cheio da graça hoje. Era lei e misericórdia, certo? Só que aqui realmente valia a lei. Então, se fosse um ranking, a Bruna tá 1-0 pra Bruna aqui. Lembrando que o livro de Moisés Êxodo, Levítico e Número. Deuteronômio, que eu lembro. Que essa é a ordem. Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Aí depois vem Deuteronômio e Josué. Você quase falou cantando a musiquinha agora. Mas E aí? As crianças diante do trono sabem bem disso. Esqueci o que eu ia falar aqui. Então, Esdras estava certo, né, de mandar o povo ali separar, de botar para fora do arraial quem estava misturado, porque eles se misturaram com esse povo aqui, e na lei especificava que esse povo aqui não deveria passar por dentro de Israel, né? E aqui no final ele até fala,
bate, né, as pessoas. Sim, até ó, no versículo 4, 13:4, diz assim: antes disso, o sacerdote Eliasabe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias. Tobias, aquele que foi um dos que conspiraram contra Neemias. Então estava tão misturado o povo que aqueles que estavam conspirando contra eram parentes dos que estavam dentro. Então isso não podia, estava uma mistura assim muito vira-lata, estava quase o nosso Brasilzão. Versículo 6 diz assim: mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Esse outro versículo exalta a responsabilidade de Neemias com a sua palavra, né? Neemias era o que nós chamamos hoje, pelo menos o povo da minha idade, né, chamam. Os mais novos acho que não, mas o povo da minha idade já chama de no fio do bigode, a palavra de homem. Neemias falou, o rei falou para ele: mas quanto tempo vai durar isso? Né? Então vai durar por pouco tempo. Ele foi e falou: eu vou voltar. E ele voltou, cumpriu a obrigação dele, certo? Cumpriu o chamado, cumpriu a obrigação e voltou na presença do rei. Né? Então o rei tanto se agrada dessa responsabilidade dele que depois libera ele de novo. Um pouco mais para baixo aqui vai falar que depois de mais algum tempo ele volta para Jerusalém, ele pede licença para o rei e volta para Jerusalém. E isso é o que a gente recebe quando a gente é honesto, quando a gente cumpre com a nossa palavra. Então Neemias, ele cumpriu com a sua palavra, e isso é muito interessante, porque a gente muito vê que Artaxerxes ele foi bonzinho e liberar Neemias para reconstruir os muros. Mas e a parte de Neemias, a contraparte, como fica? Mas Neemias cumpriu a sua palavra de homem, foi lá, fez o que tinha que fazer, depois ele voltou para a sua obrigação com o rei. E lá no versículo 26, ele lembra de um caso aqui que eu sempre gosto de relatar. Por quê? Porque aqui ele vai lembrar de Salomão. E eu acho muito interessante porque, apesar de Salomão ter sido um grande rei, ter sido um rei sábio, ele cometeu algumas falhas, né? E essa falha, a gente tem um ditado popular que diz que a gente tem que aprender com o erro dos outros, que é para que a gente não peque também. E aqui ele joga isso no ventilador. Ele diz no 26 assim: não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou, por conta da mistura, porque o povo realmente entrou naquele assunto que eu falei com a Bruna, que a gente discutiu com a Bruna no dia de Esdras. Nossa, mas ele separou uma família, mais um casal, uns filhos e não sei o que. E aqui ele fala: mas não foi por causa disso que Salomão pecou, porque misturou com outros povos, então nós não vai pagar para ver. É melhor afasta, vai embora, vida que segue, vai casar com outro lá. E nesse caso aqui, realmente, né, como eles não viviam no tempo da graça, como eles ainda não tinham encontrado com Jesus, tinha que ser assim, paciência. Melhor a lei do que a piedade, então, naquele caso. E melhor a salvação, né? Exatamente. A obediência. Sim. E ali ele estava o quê? Sacrificando 2, 3 famílias, 5 famílias em torno de um povo. Então ele não podia pagar para ver, que foi o que Salomão fez ao contrário. Salomão, pelo seu bem próprio, quero ficar com a egípcia, quero ficar com a moabita, quero ficar com as outras, por bem próprio dele. Ele achou por interessante, como ele diz, tudo é vaidade. Era a vaidade dele ter várias mulheres, né, pelos seus motivos pessoais. Ele sacrificou um povo inteiro. A mesma treta de Davi com Betseba. Por vaidade dele, ele sacrificou um povo inteiro. Então, aqui ele joga no ventilador. Ele fala: mas não foi por causa disso que Salomão pecou? Eu achei muito interessante esse texto, né? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Porém, esse é o tempo da lei, assim que tinha que ser, né? Apesar de hoje estarmos no tempo da graça, isso nada mais é que uma boa lição para nós, né? É uma boa lição. É claro que nós não estaremos de fato pecando e sei lá, fazendo coisas abomináveis a partir do momento que você casa, né? Você não tá pecando. Mas que de fato, se você está de um lado e a pessoa de outro, ela vai te levar a pecar. É que era muito difícil acontecer como Ruth e Boaz, por exemplo. Ruth, ela era moabita. Ruth era, ó como as coisas são. Ruth era moabita e é bisavó de Davi. Porém, quando Ruth ela decide
se curvar para Boaz, né, cumprir a lei por ordem de Noemi, ela fala, então faz o seguinte, você vai seguir conforme a lei, você vai lá, descobre os pés dele, certo? Fica deitadinha no cantinho ali, e aquilo significava o quê? Estou disponível para te acalentar se você quiser. Aí Boaz foi lá e tomou ela como mulher, porque ela se mostrou submissa, não uma, mas 2 vezes. Uma à sua sogra, porque ela diz, o seu Deus vai ser o meu Deus, aonde você for eu vou. Então ela já se mostrou submissa. Aí Deus já olha já como Deus aconteceu já com recebe, Raabe, né? como aconteceu com Raabe, certo? A gente tem visto o que o Deus de vocês tem feito. Então que ele tenha misericórdia de mim, porque eu tive misericórdia de vocês. Ela honra a Deus e Deus honra ela. Exatamente. Diferente das mulheres de Salomão, que casaram com ele porque ele era o grande Salomão. Só que elas não estavam interessadas em deixar o que elas tinham para trás. Elas estavam interessadas em casar com o rei. Casou com o rei, eu estou trazendo toda a bagagem junto. Foi onde Salomão tropeçou. Agora, se elas deixam a bagagem, eu acho que ia passar batido isso daí. Até mesmo porque o filho dele que reinou foi o filho de uma da mesma tribo, que era Betseba, certo? Que era Salomão. Então, as outras, como não teve tantas heranças, tantos herdeiros, eu acho que ia passar batido, se elas tivessem deixado a bagagem para trás, né? Mas aqui era só para a gente terminar o livro de Neemias, aqui essa introdução desse contexto. É melhor obedecer do que sacrificar. E se você é uma jovem que está procurando um homem de Deus, ou você que é um homem de Deus e está procurando alguém para se casar, procure alguém de Deus, alguém da luz, alguém da sua religião, mesmo que Deus não seja religião, ele é amor, mas alguém que siga ao nosso Deus, ao seu Deus, né? Para que não haja problemas lá na frente. O próprio texto demonstra, é mais fácil você cair para fora do que o outro cair para dentro. A gente tem que aproveitar aí nessa hora, né? Porque hoje em dia, ou depois não dá mais. Exatamente. Depois que casou, já é. Sim, exatamente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Te pedimos, tenha misericórdia, Senhor, dos nossos dias, Senhor, para que todos os dias a gente venha meditar de dia e de noite nas Tuas palavras, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau.